pessoal, a gente está aqui no podcast Papo de Incorporador. Tá? Eu estou aqui com o Alfred, ele é diretor de expansão do Construtor de Vendas, e eu vou apresentar mais o Vinícius, meu sócio, e eu também, que sou da VMV. Alfred, apresenta seu trabalho para quem está ouvindo a gente. Show de bola. Tudo bom, meus amigos? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Como o nosso amigo Volker comentou, eu me chamo Alfred, sou diretor de expansão da empresa do Construtor de Vendas, a ferramenta de CRM que mais cresce no mercado imobiliário. Temos aí já de 8 a 9 anos de experiência, mais de 300 clientes na nossa carteira, clientes espalhados por todo o país. E estamos aqui hoje para agregar um pouquinho de conhecimento junto com vocês aqui, nossos amigos da VMV. E o nosso principal objetivo aqui é, de fato, compartilhar de forma bem descontraída sobre situações que acabam acontecendo no mercado imobiliário, né? Tamo junto. Maravilha. Apresentar também o Vinícius. Vinícius é o diretor de inovação, meu sócio também na VMV. Vinícius, conta para quem está ouvindo a gente um pouco do trabalho da VMV também, só para a turma se situar. Oi, pessoal. Bom, boa tarde a todo mundo. Vinícius, como o Volker falou. Bom, na VMV a gente tem algumas frentes, né? Mas o objetivo principal é sempre estruturar a parte de marketing, pré-vendas e vendas das construtoras, levando um pouco da visão um pouco mais de dados, de inteligência, de eficiência dessas equipes, né, voltado para o resultado, para a gente realmente ajudar as equipes, ajudar as incorporadoras a conseguirem alcançar novos objetivos, a focarem naquilo que é realmente relevante, né? Enfim, trazer um pouco aí de uma visão geral do mercado e de inteligência para esses departamentos. Maravilha. Gente, só falar um pouco para vocês como é que é a dinâmica desse bate-papo aqui. A ideia é ser um bate-papo. Muito diferentemente do que a gente faz nas lives, onde a gente segue um protocolo rigoroso e uma certa liturgia no processo que a gente vai fazer na apresentação, aqui é sem regra. Aqui a gente vai falar o que a gente acha importante. Se não tiver o que falar... Vai interromper um ao outro. Vai cortar, não tem problema, né? Tem que levantar a mão. Não tem liturgia, não tem protocolo aqui, não tem falar assim, não, desculpe que eu te interrompi. Né? Aqui, inclusive, a gente chamou o Alfred também, que ele é bom de interromper também, enquanto a gente está falando também, eu interrompo o Vinícius, ele me interrompe o Alfred. Então, vamos para o que interessa, gente. Isso aqui é mais apresentando esse bate-papo, aos poucos todo mundo vai se conhecendo também, mas a ideia aqui é a gente começar a falar de algo que é pauta em toda reunião que a gente senta aqui. É a tal da venda 100% online. Né? Isso é um paradigma, eu diria de fato que, né, não é nem literal, isso de fato é um paradigma do mercado, né? Desde 2020, 2021 agora, num cenário de Covid, isso virou uma necessidade urgente, não era urgente, né? Antigamente, em 2018, 2019, só as principais construtoras tinham grandes avanços expressivos, não mudou tanta coisa, né? Para falar a verdade, a corrida pela venda digital ainda está muito preliminar, em 99,9% do Brasil. Nesse ponto de vista, eu já queria perguntar para você, Alfred, qual que é a visão que vocês têm aí no seu CRM? E aí, antes que eu pergunte, já tumultuando o protocolo aqui, por que a gente chamou o Alfred, gente? Porque é o seguinte, venda online, que é um assunto dos mais importantes hoje para o incorporador, tem tudo a ver com o sistema. Não adianta você falar assim, eu quero fazer venda online porque eu acho legal. Você precisa ter uma série de sistemas, né? E o sistema espinha dorsal é o CRM. E por isso que a gente trouxe aqui um especialista para falar como que, naturalmente, a gente usa a ferramenta dele, eu sei como é que ela ajuda, mas ele vai trazer dentro da realidade dele como que tem funcionado isso no nível Brasil. Para quem está ouvindo a gente, fala assim, pô, eu estou digitalizando minha venda, mas minha venda está 20% digitalizada, tem tal processo que não é manual, o cliente, o meu time de vendas não está treinado ainda para receber para negociar no WhatsApp. Então, me conta um pouquinho dessa visão de workflow e como é que, principalmente assim, conversa de bastidor. O que você tem ouvido falar sobre o Venda 100% Online, Alfred? Perfeito, Volker. Um ponto que é interessante ressaltar com você é o seguinte, de fato, as incorporadoras estão aderindo à ideia de trabalho mais digital, de venda online. Só que quando a gente fala em venda online, na cabeça de alguns, tá? Não todos, mas de alguns, é que esse processo online ele tem que ser somente nas mídias, nas campanhas, no trabalho digital que ele vai fazer, e esquece, de fato, daquilo que você falou, que é o CRM, que é o que recepciona tudo isso e vai tratar esses dados desse processo e campanha que ele está criando. Então, quando a gente fala em venda online, tem existido muito no mercado uma preocupação
com a prospecção, com a captação, e tem se preocupado um pouco menos aí com a tratativa que é dada quando esse lead, de fato, ele ingressa, que ele vai para a mão de um corretor e que ele, de fato, deve ser trabalhado. E aí o feedback de algumas informações que são de extrema importância, tem muita empresa que, de fato, acaba não trabalhando e isso prejudica, não ao CRM, mas a construtora a entender o comportamento de cada cliente, tá? E aí a gente começa a entender um pouquinho sobre, de fato, os processos, o workflow que você comentou, e o que eu tenho levantado muito aqui internamente, tá, pessoal? A partir do momento que a gente desenha e parametriza todo o workflow do CV, faz todo o projeto, faz toda a estrutura que, de fato, vai compor o pré-vendas e vendas, a gente observa também algumas pessoas, alguns atores que são importantes no processo, como, por exemplo, alguns gestores que querem analisar o processo fora da ferramenta. E isso acaba causando um efeito manada com quem, de fato, deveria utilizar. Então, acho, Volker e Vinícius, que aqui nesse bate-papo inicial, falando sobre CRM, falando sobre venda online, a importância que a gente deve prestar não é somente na metrificação dessas campanhas ou do que vai seguir nas mídias, nos portais, no site, etc. Mas, de fato, como é que eu estou recepcionando esses dados e como é que eu estou trabalhando internamente, né? Qual é o exemplo na minha empresa que eu estou dando para a minha equipe, né? O que de fato, eu estou criando de engajamento na minha ferramenta, o que eu estou criando de situações para trazer essa galera para cá, né? E só dando um pouquinho de spoiler aí, que o que deve estar vindo aí agora em 2021, quem sabe em 2022 aí, é o nosso tão bom e querido e-commerce, né? Eu não falei nada. Ele está se desenhando muito nisso, cara. A gente tem avaliado bastante o mercado em algumas situações e tem algumas empresas aí que eu acredito que vai sair muito na frente e o CV está à frente aí de todos esses projetos, tá? Pô, muito bacana, muito bacana. A própria comunicação, né, Alfred, ela acaba que se perde, né? A gente vê muito isso. O lead vem do digital, como você disse, né? Existe muito investimento em trazer o lead ali do digital, e depois acaba... Eu vejo muito isso acontecendo em vários incorporadores. O pré-vendas recebe o lead pelo digital, trata ele ali pelo digital, só que no momento que ele passa para o time de corretor, existe uma reclamação até, não, o cara só quer conversar no WhatsApp. Mas se ele é um lead do digital, talvez seja esse o melhor caminho de tratar com ele, né? E aí eu queria ter uma visão até sua disso, porque o que eu tenho visto de mais avançado, a maior parte dos compradores ainda não tem isso, é implementado um omnichannel ali para o pré-vendas, para recepcionar, integrar com o CV, entregar com o CRM para poder tratar esse lead, mas depois que ele vai para o corretor, isso larga, né? Isso é começado um processo paralelo. E algumas, mais pioneiras, elas estão pegando e levando esse mesma ferramenta omnichannel para o time de vendas. Então, você tem uma transferência ali até dentro desse próprio canal omnichannel, ou seja, você não tem um impacto para o cliente, né? Para o cliente é transparente, ele começou a conversar através de um número de WhatsApp da incorporadora. No momento que foi para o vendedor, ele vai continuar pelo mesmo número, ou seja, no mesmo chat, na mesma conversa, ele tem todo o histórico, é uma conversa um pouco mais fluida, ou seja, você não impacta ele para essa quebra de processo, né? De estar no digital e de repente não está. Se você quer uma venda 100% digital, imagino que seria um grande ganho, né? Você ter esse processo inteiro ali da conversa também, né? Show de bola. Um detalhe que você comentou, né? Se começou digital, é interessante que ele permaneça digital. Então, assim, essa ideia das ferramentas de Omnichannel, de fato, trazem uma ajuda, agregam muito ao processo. E o que a gente tem feito muito no mercado é a conexão com essas ferramentas, né? A integração com essas ferramentas de Omnichannel. Então, eu tenho lá um cliente que ele conversa comigo no WhatsApp, no Telegram, no chat do Facebook, e, obviamente, isso vai ser integrado à ferramenta, né? Eu posso falar aqui especialmente do CV, que a gente já faz a conexão e traz para cá. Mas aí, qual é a pergunta que fica? Poxa, Alfred, beleza, eu fiz tudo isso, parametrizei tudo, e quando eu mando o meu lead para o meu corretor externo, o meu corretor externo acaba não me munindo com as informações que muitas das vezes eu preciso. Tem informações chaves lá que fica na mão do corretor. Gente, quando a gente fala sobre corretor externo, corretor parceiro, é uma situação que isso só vai mudar com o tempo, é cultura, tá? Para que eles possam, de fato, confiar, acreditar e utilizar o CRM da construtora por completo e colocar todos os dados lá. Mas, até lá, quais são as saídas que nós temos? Se você tem uma equipe de pré-vendas, se você tem um pré-vendedor, se você tem um SDR que atua com esse lead, nada impede que esse próprio SDR tenha uma rotina já parametrizada em seu workflow de entrar em contato com o cliente e perguntar, cliente,
como é que você foi atendido pelo corretor? O corretor conseguiu atender suas expectativas? Você conseguiu tirar suas dúvidas? Você conseguiu ser bem atendido? Me dá um feedback do que aconteceu. Isso tanto transparece uma preocupação da construtora com o cliente, né, em saber se o seu profissional de ponto o atendeu bem, como também você consegue já trazer algumas informações que antes você não conseguiria se dependesse do corretor. E o que a gente tem que entender e colocar isso bem fixo na cabeça dos nossos incorporadores amigos aqui? Corretor na estrutura de vendas, ele atua como closer. Quais são as características de um closer? É um cara imediatista, é um cara fechador de venda, é o cara que está ali para bater o martelo, é o cara da ação. Não adianta colocar situações de qualificação, de informações XYZ para ele colocar em sistema, que o cara não vai fazer. A preocupação dele ali é vender. Ainda mais quando a gente fala de corretor externo, que tem uma outra cultura totalmente diferente da sua incorporadora, que muitas das vezes esse cara não é nem profissional corretor, ele está fazendo ali um serviço de bico, pega na mão do lead, bota na sua, você que faz a venda, faz tudo, ele ainda recebe a comissão, não são todos, mas isso acontece. Mas só para exemplificar para vocês que tem certas situações que a gente também não pode ficar esperando muito desse profissional de ponta nesse sentido. Obviamente que a gente tem aí grandes empresas de imobiliárias com grandes corretores tradicionais do mercado, super tops, e esses caras são muito bons e muitas das vezes eles vão trazer para vocês todas as informações necessárias. Na verdade, ele vai até trazer o lead para você com a carta de crédito já aprovada no banco, só para você vincular a unidade e vender. Então, muitas das vezes, esse cara que é um corretor mesmo, que atua há muito tempo nesse ramo, que é um cara que leva a profissão a sério, ele vai trazer esse cliente nesse nível, tá? Mas, enfim, eu não sei se eu divaguei muito da pergunta que vocês fizeram, mas para a gente conseguir colocar essas informações, tem que ser nesse sentido mesmo, tá? Foi excelente o que você falou, porque é o seguinte, isso está acontecendo com a gente em alguns clientes, e a gente não combinou de falar isso, que é o seguinte, tipo assim, existe uma necessidade de se vender online, existe uma necessidade de ter essa cultura da digitalização, e a turma tem algumas incorporadoras tentando fazer isso desde o canal de parcerias. Gente, não vai funcionar, né? A gente digitaliza as vendas da house, primeiro, né? Tipo assim, e o que tem acontecido, eu acho que pode ser interessante para alguém que está ouvindo aqui, que é o seguinte, beleza, você tem o seu CRM, aí você tem um monte de imobiliária parceira. As imobiliárias parceiras, por mais que elas tentem aprender a mexer no CRM, elas vão ter uma curva de aprendizado muito mais lento do que se fosse um house. E o que acontece, gente? A adesão da tecnologia é muito importante, porque nós temos problemas sérios sobre isso. Tem cliente nosso chegando assim, não, porque eu tentei usar o CRM e o CRM está dando pau. Aí eu já falo, eu não sei qual que é o pau, mas é o seu corretor que preencheu errado. Porque é uma imobiliária que está tentando usar o CRM pela primeira vez e que não se treinou. Aí o incorporador fica assim, pô, mas não está funcionando a venda digital, os corretores não estão usando o meu CRM no salão. Então, uma coisa que a gente orientou, e eu até tomei essa visão para mim na semana retrasada, falou assim, cara, foca no CRM com a house, aprende a mexer direito, seja muito bom com a house, depois você amplia para o seu canal de parcerias. Mas quando a gente não cria essa cultura interna, porque ter a cultura de SDR já é difícil. Né? Isso já não é uma realidade no Brasil, se você falar assim, não, o cara é ninja de SDR, já não tem. Aí o cara vai ser ninja de ficar usando o CRM junto com o Omnichannel, já não tem. Então, assim, essa divisão que o Alfred falou sem a gente comentar é muito sério, porque nas empresas onde ainda tem muitas imobiliárias parceiras, empresas de venda, como se chama em alguns lugares de São Paulo, plataforma, como se chama em Curitiba, se pulveriza muito esse conhecimento, então já acaba que a gente vai ficar correndo atrás do rabo, e acaba que quem perde é a tecnologia, porque a gente vai ter um monte de gente sem treinamento, usando uma tecnologia, dando um desserviço para o processo de vendas. Então, até nesse intuito, que é muito legal, que isso é uma dor que aconteceu com a gente, eu até tive que falar para esse incorporador, falar assim, cara, foca na house. Não vamos falar que o parceiro vai vender, vai ser legal, vai ser bacana, mas tecnologia, vamos focar aqui primeiro, porque a gente precisa implantar em algum lugar, em vez de implantar em 10 imobiliárias de uma vez. Até porque os CRMs de imobiliárias, eles têm um mindset meio diferente da incorporadora. Então, até eles entenderem esse processo, demora um pouquinho. Então, Vinícius, me conta um pouco sobre essa questão de indicadores e o que a gente tem que mexer em cada processo. Tipo assim, igual o Alfred falou, pô, o povo acha que a digitalização é o marketing, mas espera aí, nós temos digitalização do marketing, digitalização do pré-venda e do vendas, e nessa outra camada que o Alfred falou, que é tipo assim, pô, mas espera aí, o povo fica querendo ver gestão, mas aí tem que ver o nível de operação. Aí o gestor fica colocando muita informação dele no processo e o operador não está entendendo também. Como que funciona isso? Divide em caixinhas e conta um pouco do que a gente tem feito para a turma ter uma visão.
O primeiro passo, na verdade, para a gente conseguir ter uma gestão de fato desse fluxo completo, né, fim a fim, como você bem colocou, é ter uma fonte única de informação. Não dá para. O problema que é o mais comum que a gente vê, o desafio mais comum, é, na verdade, você ter várias fontes de informação, várias origens de informação, e aí o número não bate, fica aquela coisa, mas o outro diz uma coisa diferente. A gente tem que sempre centralizar em uma fonte. E aí a nossa briga é, mas esse número não está correto, então corrige. Então, trabalha para corrigir, resolve, mas não fique trabalhando com números em paralelo, com planilhas de controle paralelo, porque senão você nunca vai ter a informação correta, né? E acurada. Aí tem que corrigir a integração das mídias digitais com o CV, tem que corrigir a integração do Omnichannel, às vezes, com o CRM, tem que corrigir a parte realmente que o corretor, que o time de vendas não está colocando correto, vai ter sempre informação para corrigir, mas corrige, né? O primeiro passo, acho que é centralizar as informações para a gente ver o processo fim a fim. E daí a gente vai ter algumas visões que eu acho que são importantes ter nesse processo, principalmente pensando, né, no assunto que a gente está discutindo da venda 100% digital. Primeira coisa é dividir isso, né? A gente tem a gente nunca vai ter todas 100% das vendas digitais, mas eu estou falando de ter das vendas 100% digitais, então eu consegui também separar ali do que é, o que veio para o digital, o que veio através dos meus canais digitais, o que veio através de outros canais, para a gente conseguir ver como é que está a performance de cada um, tá? Então, o primeiro passo é identificar diferentemente essas origens, diferentemente as mídias que entraram, para a gente conseguir filtrar isso ali e entender qual que é a minha meta do 100% digital, como é que estão as conversões do meu canal 100% digital, para a gente entender como é que está funcionando. E aí você vai verificar etapa a etapa, né? A primeira coisa é desenhar o funil de vendas, o workflow ali dentro do CRM, para a gente conseguir identificar as etapas. E a etapa de geração de lead, volume de lead, qualificação de lead, vai ser sempre uma conversa com o time de marketing para entender os motivos que não estão virando lead qualificado, os motivos que não estão gerando o volume de lead esperado, né? Então, o primeiro passo é entender volume de lead. Segundo passo, a qualificação, se está qualificado, não está, os motivos, né? E isso, tendo o SDR funcionando, você vai ter acesso a essas informações bastante acuradas para entender exatamente e ajustar na geração do lead ali. E aí vai movendo etapa a etapa. Beleza, o lead está chegando, está sendo transferido ali para o time de vendas e está seguindo o contato, ou seja, o SDR fez o trabalho dele bem feito de fazer esse primeiro filtro e vender o time de corretor, ou seja, vender que vai ter um especialista para atender ele, que vai cuidar do serviço dele e tudo mais. O cara não está abandonando o processo no meio, aí é um trabalho do SDR, ver se o discurso do SDR está certo, está bom, se o filtro, né, que você está fazendo ali está fechado demais, está aberto demais para entender como é que está passando isso, que é uma das falhas comuns que a gente identifica, é isso, né, o SDR quer qualificar demais, quer vender, e não é o papel do SDR, o papel do SDR não é vender, quem vende é de fato o corretor. E depois, na última etapa ali, quando vai para o time de vendas, ou seja, quando eu estou gerando isso para o time de vendas, entender, e aí, como é que está esse processo E aí eu estou focando aqui na parte do 100% digital, tá, Vô? Que a gente pode aprofundar em outros pontos. Mas eu estou conseguindo mostrar o meu empreendimento, apresentar o tour virtual, apresentar um vídeo bacana e tudo mais, para que ele não precise fazer uma visita, que eu consiga fazer o processo 100% digital, às vezes sem fazer necessidade de levar ele para um stand de vendas, sem necessidade de fazer ele para um espaço físico, ou eu estou tendo uma parcela dessa, eu estou tendo que desviar para uma venda que não é 100% digital, mas que, beleza, não vou perder venda, né? Não quer dizer que o cara quer visitar stand que a gente vai descartar esse lead, pelo contrário. Mas é importante a gente ver o quanto desses leads eu estou precisando ir para um processo físico, né, de visitação, e quanto não estou precisando, para ver se eu tenho até material para o corretor trabalhar. Se o meu produto tem fit, se o meu material que eu estou fazendo, se eu tenho um 3D legal, se eu tenho uma navegação, um tour virtual que está agregando de fato valor e fazendo isso. E por último, ver a etapa ali de proposta, de análise de crédito, né, e fechamento, para ver se essa venda está sendo bem feita, né? Se eu estou conseguindo, no análise de crédito, levantar as documentações adequadas, levantar todas as informações adequadas do cliente para ter uma aprovação mais fluida, e na de proposta também, se eu estou conseguindo cadastrar, porque outro ponto que a gente vê muito é justamente fazer um monte de reserva ali que não tem uma proposta de fato, né? Então você vê ali um monte de proposta que não vira venda, ou seja, cria uma expectativa de um pipeline de vendas alto e na hora que vai ver o fechamento é pífio.
né, porque não são de fato negociações. Então, tendo esse desenho desse processo, esse funil bem redondinho, a gente vai ali aprofundar caso a caso nos percentuais que estiverem abaixo do que a gente esperava. Tô tendo muita lead chegando para o corretor, mas não estou conseguindo gerar a proposta. Pô, beleza, vamos estudar os materiais que está tendo, se está conseguindo convencer, se é porque o cara está querendo fazer uma visita, se o lead não, na verdade, a qualificação também é feita. Aí você tem que aprofundar nos motivos de cada caso para conseguir identificar ali as etapas e fazer as correções. Aí é PDCA padrão de melhoria contínua realmente do processo. Eu achei interessante, e lembrando que a ideia aqui esse assunto de venda 100% online indifere se o cara tem 50 milhões de VGV ou 500 milhões. É difícil para todo mundo, né? Então é bom falar que não é um assunto para o incorporador de primeira viagem. Não é. A gente, assim, todas as incorporadoras do Brasil estão patinando com isso, porque do Brasil não, do mundo. Podemos falar com conforto, porque o mercado brasileiro de venda de imóveis até bem sofisticado em termos de incorporação e tudo mais. De maneira geral, queria que o Alfred falasse, eu só vou puxar esse assunto, que é o seguinte: erros comuns. Né? Eu acho que assim, é vendo o erro que a gente consegue corrigir. Né? Às vezes a gente fala muito etereamente, muito abstratamente, as pessoas às vezes não se conectam com a realidade do caso. Igual, por exemplo, gente, daqui a pouco o Alfred vai entrar um pouco a fundo nisso aí, mas parametrizar o workflow. É a mesma coisa, o Alfred já falou para a gente vai em várias reuniões, por exemplo, fez um workflow básico, né? O CV vem com workflow básico e todo mundo vem configurando. Conta um pouquinho como é que é a configuração de workflow, Alfred. Perfeito. É um detalhe bem importante a ser abordado aqui, né, Volker? Quando a gente apresenta um workflow para uma empresa, como você mesmo falou, o CV ele tem um workflow padrão, tá? Você instalou a base, ele já vem com um workflow padrão. Só que quando a gente vai conversar com o cliente, vai implantar a ferramenta, a gente começa a analisar alguns pontos, né? O perfil do produto, se ele tem engajamento com os corretores, se é corretor interno, externo, se tem equipe de pré-vendas, etc. E a gente estrutura uma solução para ele e propõe aquela solução para que ele avalie e aprove. Quando a gente gera uma solução dessa, esse workflow que eu estou montando, eu estou explorando no CV uma tecnologia que nós chamamos de flag, que é o que automatiza o processo. Eu estou explorando isso de uma forma muito grande, a ponto de que só com as ações que os profissionais vão executando, a ferramenta ela já vai avançando no estágio do workflow de forma automatizada, tá? E aí, quando a gente pega um cliente que ele quer editar esse workflow, obviamente a gente nunca vai negar, e na hora de configurar, a gente vai até apoiar ele nesse processo de configuração. Mas o que acaba acontecendo muitas das vezes quando a gente acaba se empolgando demais nas configurações e criando um workflow muito extenso ou com etapas sem se atentar ao que de fato vai trazer de consequência? Exemplo, né? Já teve cliente nosso aqui que estruturou o workflow do CV, mas estruturou o workflow do CV de uma forma em que o corretor, se ele quisesse, ele poderia começar o processo já perto do final, de emitir contrato e fechar a venda. Beleza, isso pode acontecer, não tem problema, não quero impedir o corretor de já chegar e vender. Mas se eu tenho uma configuração que o corretor chega e vende, significa que esse corretor, primeiramente, ele não é da minha equipe, ele é um corretor da região, né? Então, significa que ele capturou um cliente, trabalhou o cliente, trouxe para cá. Então, para começar, o modelo desse corretor, o perfil desse corretor no CV tem que ser um perfil de corretor de fato, corretor parceiro. Segundo, ele entrou no CV, eu tenho que vincular aquele estágio dele do workflow de entrada conectando com o processo do workflow de leads, porque eu tenho que pontuar para a ferramenta qual foi a origem daquele lead. Ah, beleza, foi origem corretor, certo, painel corretor, mas como esse cliente chegou ao corretor? Foi alguma mídia que ele explorou? Foi algo que o cliente viu, sei lá, algum outdoor, alguma campanha específica que a própria construtora fez, despertou interesse, ele procurou esse corretor que era mais próximo dele, enfim. É sempre interessante conseguir coletar essas informações e trazer para o CV. E se eu estruturo o meu workflow de uma forma em que eu conecto esses estágios, eu consigo predefinir situações como pré-requisitos, onde eu vou cobrar o profissional que está recepcionando essa venda desse corretor. Porque, primeiro, se esse corretor já chegou com a venda pronta, fez captação toda fora, significa que ele me traz os dados e alguém da construtora computa. Na grande esmagadora maioria das vezes é assim. Não é nem o corretor que lança lá, em alguns casos, tá? Não são todos. Daí, essa pessoa que recepciona essa venda, ela está tão empolgada com a venda que ela esquece de alguns processos. Então, dentro desse workflow, eu tenho que entender o quê? Qual é a maturidade que a minha equipe tem em cada processo, de deixar passar ou não deixar passar alguma informação, para colocar aquele dado como pré-requisito dentro do meu workflow. E na hora de estruturar o workflow das jornadas, conectar essas jornadas. Porque, como a gente está pontuando muito bem aqui,
eu tenho uma jornada de leads, junto dessa jornada de leads, eu tenho uma jornada do pré-vendas. Quando eu envolvo o corretor, eu tenho uma jornada de venda específica, que aqui no CV já fica mais dentro do módulo de reserva, entre outras situações. Eu tenho que deixar isso tudo, amigos, inteiramente conectado. Da mesma forma que é simples configurar o CV, é muito simples você não se atentar e bagunçar todo o seu processo também. Aí entra naquilo que Volker comentou no início. Poxa, o CRM está com problema. A gente vai pegar no detalhe mesmo, sempre alguma configuração que o cliente acabou fazendo por conta própria que bagunçou esse processo. Até então que hoje, no CV, nós temos aqui o momento de implantação, onde a gente configura tudo, e de um tempo para cá, acho que de uns 3 a 4 meses para cá, o workflow tem ficado bloqueado para o cliente. Se o cliente ele quer editar o workflow, ele abre um chamado, uma equipe nossa entra em contato com esse cliente e monitora a alteração que ele vai fazer para não refletir de forma negativa na estrutura do CV, dessa forma impactando na metrificação de dados, né? Pessoal, eu acho que eu respondi na pergunta que o Volker fez, mas eu queria trazer um detalhezinho que é bem importante. A gente está falando muito aqui de SDR, de vendas online, de corretor, usar ou não usar a ferramenta e etc. Primeiro ponto de todos, né? Tem muita empresa que ela faz tudo, investe uma grana retada em site, investe uma grana retada em portal, investe uma grana retada em redes sociais, tudo isso, captura o lead e manda esse lead para o corretor em uma planilha de Excel. Mas vamos lá, vamos supor que ele contratou o CV e mandou esse lead para o corretor pelo CV. Não tem uma pessoa que monitora esse processo. Uma pessoa. Aí a gente está falando aqui de pré-vendas, SDR, SDR, e muitas das vezes o próprio incorporador, talvez eu não tenha conhecimento ainda ou não saiba a real importância desse profissional. Esse profissional, tá? Isso aí é uma opinião minha do que eu tenho observado no mercado. A importância da equipe de pré-vendas e do SDR não é somente de qualificar um lead, verificar o momento de compra e disparar para o corretor. A importância desse profissional é monitorar todo o processo de marketing que está sendo feito e se está casando com o produto que você tem, se está casando, de fato, com a operação comercial que você tem montado. Então, por mais que eu não tenha um SDR ou um pré-vendas, uma pessoa, pelo menos, eu tenho que ter para analisar a entrada desses leads e acompanhar o envio desses leads para os corretores. Eu vejo empresas que investem aí 40, 50 mil em marketing e não querem pagar R$ 2.500 que seja para um profissional de marketing monitorar esse processo, né? E aí acaba que a gente vê o quê? Vendas que muitas das vezes não acontecem e quando acontecem não se sabe de onde que veio. E o engraçado é que a origem é sempre imobiliário e corretor. Nunca é o Facebook, nunca é o Instagram, nunca é o portal que você está investindo. Então, esse tipo de situação que a gente tem que entender. Qual é a real importância desse profissional? Né? Muitas das vezes se envolve o pré-vendas para fazer esse monitoramento. Mas se eu não quiser pré-vendas na minha empresa, eu não quero agregar um custo nessa operação agora. Pô, no mínimo uma pessoa tem que ter para monitorar essa entrada, né? E quando a gente fala de corretor, principalmente quando é corretor externo, eu sou um dos maiores defensores disso que tem para corretor imobiliário. Mas tem certo corretor e certo imobiliário que muitas das vezes acaba pecando um pouco no processo. Então, o que eu tenho que avaliar? Poxa, Alfred, eu trabalho com corretor externo. Esses corretores externos aqui não têm uma cultura de usar CRM, pelo menos não de alimentar. Eu não vou contratar nenhum CRM não, cara. Eu vou continuar trabalhando em planilha de Excel. O que geralmente, das vezes, ele acaba não entendendo? Que quando você contrata uma ferramenta de CRM no mercado, as ferramentas que se intitulam CRM, ela está cobrando do corretor ações que caberiam ao seu pré-vendas. Não ações do corretor. Você tem que prestar atenção que o cara de vendas ele quer informações para vendas. Ele não quer entrar na sua ferramenta, principalmente o cara de mercado. Ele não quer entrar na sua ferramenta para alimentar lead. Ele quer trazer para você a venda. E para que ele possa gerar venda para você, ele tem que ter acesso ao quê? Tabela de preços, espelho de unidades, o mapa do empreendimento, pelo menos para situar o cliente em que região está localizado aquele produto que ele está vendendo, ele precisa ter acesso a essas informações. E dentro do CV, daquelas configurações do workflow de automação que eu comentei antes, eu consigo pegar esse processo que o corretor está utilizando e transformar em dados para que você gerencie isso depois, conectando reserva com lead, conectando todo esse processo e trazendo informações para vocês. Agora, para você controlar tudo isso, minimamente você tem que ter uma pessoa no marketing que gerencie esse processo. Não adianta, se você não tem uma pessoa no marketing, você vai continuar vendendo para o meio online, mas você nunca vai conseguir metrificar e direcionar melhor o seu investimento. Eu posso estar errado, Volker e Vinícius, mas me corrijam aí se eu estou errado, por favor, amigo. Eu sei, eu estou até preocupado, porque eu acho que a gente está convivendo demais, porque o discurso está até alinhado, você está defendendo demais o pré-venda aí. Mas é justamente isso. E, tipo assim,
você tocou nesse assunto do entendimento da mídia e canal de origem. Esse é um assunto que a gente tem falado repetidas vezes. Antes de deixar o Vinícius falar sobre isso, que também é um assunto da pauta dele, não que a gente tenha pauta, né? O Vinícius até me xingou aqui que eu não fiz a pauta de última hora, mais ou menos. Eu queria fazer freestyle mesmo. Só que aí a questão é o seguinte, gente, para vocês ficarem espertos, eu acho que o Alfred foi excelente no comentário dele, falar assim, gente, CRM com SDR, sem isso não tem venda online, não, porque o que edifica a venda online é um pré-vendas e um CRM. Só que nós temos duas coisas que são também erros graves que a pessoa pode fazer no CRM, principalmente, que é o seguinte, para começar, não saber a alçada que dá para cada etapa do processo. Se você errar nisso, você errou tudo de novo. Então é chato, gente. Por assim, eu acho até esse termo dor modinha, não falo esse termo quase nunca, mas isso é uma dor muito que as pessoas têm hoje, que é o seguinte, às vezes aquele cara mais velho, um cara que não é engenheiro, não curte tecnologia, aí põe o CRM, põe o SDR, o cara já não gosta de marketing, não gosta de CRM, não gosta de pré-venda, o cara fala, não, tanta coisa que tem para fazer, e é assim mesmo, é chato, tem que fazer um monte de coisa certinho, se errar num detalhe, dá pau em tudo. É assim que funciona, o jogo é esse. Igual, por exemplo, o cara... Tocou o terror. Mas olha para você ver. Você vai lá, contrata um CRM top, contrata uma agência top, contrata um pré-vendas num departamento todo bem designado, e o que a gente tem visto, que eu queria falar aqui também, que a configuração do processo de vendas se dá na base da carteirada, né? 90% das construtoras não é tipo assim, meu processo de vendas é esse, né? Não. Vai bater no diretor, o diretor fala, muda isso, põe aquilo. Diretor da imobiliária liga para o diretor de vendas e fala assim, velho, libera essa alçada para eu fazer isso aqui. Quando você vê, vira uma zona. Então, tipo assim, o entendimento do processo fica todo falho, porque às vezes um cara que tinha que ter uma alçada pequena começa a ter alçada, por exemplo, de lançar uma venda já na fase da proposta. Então, é o workflow que deu pau, a alçada da pessoa deu pau, aí quando você vai ver o funil, teve lá 40 vendas e 200 leads. Você falou, irmão, você está com 20% de conversão no funil? Isso rola, né? Isso rola. Por quê? O canal de parcerias vai lançando do jeito que der, o workflow não está parametrizado, não colocou a alçada certa nas pessoas certas, aí quando você vai ver, você não tem inteligência nenhuma. Então, assim, o workflow foi uma coisa que ele falou, esse negócio da alçada. E eu coloco aí na pulga na orelha de todo mundo, assim, alçada, gente, eu vejo todo dia. O povo fica dando carteirada para aumentar a alçada no CRM. Aí quando você vê, passa 3 meses, não tem CRM mais, não tem sistema, porque todo mundo pode tudo, né? Eu já vi gerente de imobiliária poder mexer mais do que diretor da house dentro de um CRM, porque ele pediu e esperneou e colocou. Então, tipo assim, qual que é o prejuízo que a gente tem desse processo, Vinícius? Adicionando com a questão de não entender a mídia e o canal de origem, que é o que o Alfred falou. Se a gente não parametrizar e não treinar as equipes todas da house, dos parceiros, como que a gente sabe alguma coisa nesse processo? Tocou o terror pesado aí agora. Mas, não, mas eu faço isso em reunião normal, eu faço isso. Eu sei bem. Mas a brincadeira, na verdade, é o seguinte: primeiro, obviamente, né, tem que ter as alçadas certas para ter o controle, né? O controle tem que estar dentro da casa, né? Enfim, cada um no seu quadrado, obviamente. O SDR com alçadas para o SDR, o time de vendas para o time de vendas, mas a parte toda de gestão, né, realmente, de casos de exceção, o que você colocou, na verdade, acontece muito em casos de exceção. Tem alguns casos de exceção que você vai precisar lá de uma situação manual, né, que você vai precisar dar uma marretada, digamos, de mudar um status de um lead, voltar para alguma etapa, alguma coisa pontual. Isso não é regra. Se trata, nas regras CRM, se trata as regras. As exceções, não. O que acontece é que quer liberar por conta de exceção. Não pode, porque aí, lógico, o corretor, que é o que o Alfred falou, é o closer. O cara quer fechar a venda, ele chega ali, está na pressão. Ele quer que o negócio dele seja resolvido na hora. E a equipe da incorporadora acaba caindo na pilha e liberando a alçada porque acha que não está conseguindo dar urgência na venda, e não é isso. Caso de exceção é caso de exceção. Não é ideal que seja rápido, ou seja, você tem que ter um time para atender, mas é importante só separar esse tipo de coisa, né? A maior parte das vezes o que trata-se a exceção como se fosse regra, e aí vai liberando a alçada, fazendo essa bagunça toda, como você disse. Mas a melhor forma de você entender como é que está o processo, que a gente falou, é ter essas rotinas de análise realmente do resultado. Então, primeira coisa é criar visões, criar uns dashboards de visões bem claras, e aí a gente briga também porque é muito comum
querer colocar informação demais. A gente tem, né, acesso ao CVBI para poder estudar, poder entender como é que é a estrutura de base de dados e, pô, a quantidade de informação é surreal, é muito grande. Assim, o tempo que a gente até demorou para entender profundamente a conexão das informações, como cruzar, como entender, tirar a inteligência, a gente, enfim, está longe ainda de aprender tudo, é muito grande. E aí um dos principais erros que caem é o seguinte: beleza, vamos fazer um dashboard, vamos pegar as informações e coloca todas as informações. Cara, você não vai conseguir olhar todas as informações. Cria visões gerenciais, cria visões para tomada de decisão, e no momento que existir alguma informação ali que não está batendo, ou que está surgindo, por exemplo, né, eu acho que essa é absurdo, mas na hora que você vê lá 200 leads, 20 vendas, você vai falar, olha, tá errado, né? Você não pode, ou 40 vendas você sugeriu, né? 20% ainda, pior ainda. Quando você tiver esse indicador aí que é um absurdo, ou seja, você sabe que está errado, ou seja, você não está conseguindo colocar todos os leads ali dentro, você vai chamar a pessoa certa, responsável, e colocar na conta dela aqui, ó, preciso que resolva isso aqui. Os leads todos têm que estar ali dentro. Mas não adianta você querer no dashboard querer ver todas as visões. Então você tem que ter uma visão de funil, ter uma visão executiva e ter a rotina de encontros semanais ali até. A gente na VMV implanta rotinas até diárias, né, para a gente ver volume, para a gente ver, mas é uma questão de processo, né, para a gente realmente ver se a qualidade dos leads, tomar ação imediata, rápida. Mas para você analisar o processo como um todo global, o funil de vendas como um todo, no mínimo uma reunião semanal, você precisa para chegar ali e ver o seguinte, beleza, quantos leads eu gerei, quantos foram qualificados, quantos estão em etapa de agendamento, visita, geraram proposta, como é que está meu pipeline aí para gerar as vendas, as propostas virarem vendas, e tomar ações ali imediatas com o time de vendas, de marketing, SDR, todo mundo juntos ali e falar, ó, beleza, estou gerando lead aqui, está pouco lead, não vou conseguir bater minha meta de vendas nesse ritmo. Marketing, o que está acontecendo? Como é que está o custo por lead? Aí você questiona e demanda de cada área exatamente responsável uma ação para cada caso que você identificou ali, cada fato, né? Enfim, FCA, padrão de melhoria contínua do processo. Então, o mais importante nisso é a rotina. A mesma coisa que você pediu para puxar, a questão de origem e mídia, né, que é um grande erro, é justamente isso. Você vê ali como é que está os seus resultados de venda, e foi o que o Alfred citou. Quando você vê lá, todas as suas vendas vieram de corretor, painel imobiliário. Cara, não é. Né? Você está gerando uma porrada de lead do digital e está virando isso, tem alguma configuração errada. Tem que aprofundar, tem que entender o que o cara está fazendo na mão, se o cara está mudando a informação ali dentro, se você deu a alçada para ele mudar esse tipo de informação. Então, tem como você ter esse tipo de controle, mas você só consegue identificar se você tiver uma rotina de acompanhamento. Então, tem que ter a pessoa, como o Alfred falou, para ficar ali acompanhando o dia a dia, vendo os erros e corrigindo os problemas do fluxo, os problemas de integração, as informações que não estão corretas, treinando, orientando o SDR, orientando o corretor, obviamente. Mas você tem que ter essa rotina também de encontros para a gestão entender o número, entender o funil e conseguir identificar de forma fácil o que está... Olha, essa informação não está batendo, tem que corrigir. Eu tenho que corrigir essa informação. Então, essas rotinas, ela ajuda, por um lado, corrigir a informação, ter o mais correto possível os dados, e, por outro lado, tomar ação imediata quando tiver alguma identificação de um problema ali no funil. Ou seja, o resumo é mais importante do que saber resolver o problema, é você ter uma rotina que procura resolver. É o que você falou, é chato, tem que ficar em cima, tem que pedir, não é oba-oba não, né? Colocou o fluxo, colocou o mais automatizado, como o Alfred falou, e deixar fluir, não é automático não. Não tem piloto automático nesse tipo de coisa não, né? Não é o carro, aquele carro que dirige sozinho não, você tem que estar lá pilotando. Igual, por exemplo, tem gente que contrata a gente e fala assim, e acha que já resolveu. Como eu acho que tem gente que contrata o CRM e fala, não, agora resolveu. Contratei e não preciso fazer nada. É tipo assim, tipo assim, vou pagar a academia, mas não vou e vou emagrecer. Então, tipo assim, alguma das coisas... que para ter inteligência tem que usar a própria inteligência para aplicar ali, né? Entendeu? Então, assim, a ideia é o seguinte, a pessoa que está comprando as coisas e está querendo crescer a consultora, ela que tem que aprender. Né? Não adianta delegar essa responsabilidade. É uma coisa dura, mas é verdade. Me conta algumas coisas que Alfred, que você vê, como é que vocês resolveram? Porque é o seguinte, a venda online é um processo digital, ou seja, o lead entra, vira lead e ele vira uma assinatura via algum aplicativo, como ClickSign, DocuSign e vários outros nomes novos aí que estão, Adobe Sign, não sei o que é Sign. E o que acontece nesse meio termo? Né, que o lead qualifica, agenda, transfere, faz os cambal, faz proposta, não sei o quê.
a gente vê que todo dia tem um cliente que fala assim, não, peraí, eu entrei nesse lead e ele está numa etapa errada. Às vezes o cara estava aguardando atendimento e já tinha sido atendido por corretor. A gente sabe que o humano envolvido no processo, ele não preenche direito. Mas como é que você vê isso e como que vocês no CV têm evitado esse tipo de coisa? Porque, assim, toda reunião que a gente faz, eu vou dar só mais um caso aqui, que eu falo assim, não, porque... Eu não, falo, peraí, a gente foi fazer uma reunião com o cliente, a gente foi ver que a gente descobriu que tinha uma venda que aconteceu na sexta-feira, na quinta-feira, por exemplo, e o lead dela tinha entrado na sexta. A gente foi olhar assim, mas não, peraí, a venda aconteceu... A venda mais rápida do Oeste. Não, ela aconteceu um dia antes do lead existir. A gente falou assim, mas eu me marcou porque eu nunca tinha visto isso. Aí eu olhei, foi um déjà vu. Tipo assim, foi uma falha na Matrix, né? Vendeu, falou, peraí. Então, mas aí o que eu disse? O gato preto aí. O gato de Schrödinger, aquele cara lá. Aí o que acontece? Aí eu descobri que, na verdade, é o seguinte, o cliente pediu uma parametrização especial no CV, onde ele podia cadastrar manualmente a data da venda. Só que a data do lead ele não podia. Então, o que aconteceu? Ele cadastrou o lead na sexta-feira, mas falou assim, não, peraí, eu vendi foi ontem. Aí ele clicou. Só que o negócio foi mais grave, porque eu só dei esse exemplo, mas, na verdade, ele cadastrou o lead numa semana e a venda numa semana e o lead na semana passada. E o lead numa semana e a venda na semana passada. Foi até no mês, na hora que olhou o resultado do mês, dava... E o que acontece? Aí eu tava trocando ideia com um cara lá que era o gerente da house e tal, eu falei assim, não, aí ele falou, não, é porque a configuração era manual. Eu falei, tá vendo, véio, se eu não converso com você, eu jamais ia descobrir isso que ele tinha colocado manualmente. Mas isso é interessante porque isso aconteceu, foi legal, porque a gente já tinha essa cultura de reunir para todo mundo ficar alinhado bacana, mas você vê qual que é a importância das etapas do processo, né? E como que vocês veem isso e como é que vocês tentam evitar isso do processo ser falho, porque, igual você falou, tem que ir empurrando. Então, o lead entrou até a assinatura. Como que é essa visão de todas as etapas e o que vocês têm feito para evitar essa falta de encontro da realidade e o CRM? Perfeito. Só para falar um pouquinho, Volker, tem muitas das vezes que o cliente, aquilo que o Vinícius falou, né, tem uma exceção. Só que quando eles me pedem essas exceções hoje para desenvolver no CV, eu pergunto, essa exceção ela é regra ou vai virar regra ou ela sempre vai ser exceção? Porque se eu configuro ela de uma forma no workflow onde eu não coloco bloqueio, eu transformo aquela exceção em uma regra. Então, algumas situações que a gente coloca para ajudar o cliente, porque aquilo, Volker e Vinícius e os nossos amigos que estão aqui escutando, tudo que vocês pediram para o CV, que de fato vem agregar ao processo, que vem ajudar, a gente vai fazer. Então, tem uma situação ou outra que o cliente chegou para a gente e falou que existia uma importância em colocar a data da venda de forma editável em uma situação XYZ para contribuir para um relatório XYZ dele. Beleza, a gente foi lá e desenvolveu. Só que quando eu não coloco bloqueio nesse processo, eu transformo aquela exceção, que foi criada para ser exceção, em regra. E aí, mais uma vez, a gente entra na construção do workflow e as conexões. É como eu falei, o Vinícius disse aí, Alfred, tem como automatizar, mas o que a gente automatiza, obviamente, precisa de um humano, vez ou outra, para executar as ações. Essas ações no CV que automatizam esses estágios são configurados de acordo com a flag, que nem eu comentei com vocês agora há pouco. Então, assim, eu tenho lá o estágio início, SDR, em atendimento, enviado corretor. Novo lead que está no estágio novo lead não tem flag nenhuma vinculada a ele. A única rotina que ele vai rodar é a fila do SDR. Então, ele analisou a fila do SDR, dentro das configurações de entrada do lead, ele já manda automaticamente para o gestor que está na fila, que ele vai cair naquele estágio de análise e qualificação de lead. Nesse processo, toda e qualquer interação que esse gestor colocar, uma ligação, um e-mail, uma nota, etc., a ferramenta vai entender que ele já assumiu o atendimento. Então, para não deixar o vencimento do lead correr naquela etapa, ele avança para o próximo estágio, porque ele entende que o cara já está atendendo. Então, eu vinculo as atividades que serão executadas para o estágio em atendimento. E assim eu vou dando sequência em toda a jornada do workflow do CV. Eu consigo automar esses estágios. Agora, o que faz um cliente fechar uma venda antes de emitir, faz fechar uma venda, assinar um contrato, antes de ingressar no CV como lead? É desconectar esses workflows, é desconectar esses processos. Se eu não desconectar esse processo, isso nunca vai acontecer. Se eu gero uma venda no CV, ele conclui venda no lead.
Se eu gero um pré-cadastro no CV, que é aquele processo de aprovação, né, para atender os requisitos aí do Casa Verde e Amarela, ele aciona o lead que ele está no estágio lá de aprovação de crédito, através da FLEB pré-cadastro. Se eu tenho lá no estágio assinado o contrato, eu já vinculo esse estágio a uma evolução na venda. Aí ele já vai me concluir esses processos. Então, tudo no CV eu tenho um flag para auxiliar nisso. E a nossa visão é o quê? Hoje, o foco do construtor de vendas em 2021 está em produtividade. Obviamente que aqui a gente está focando em captação, em venda, mas eu tenho toda uma estrutura de pós-venda ainda que embarca na ferramenta e que a gente está aperfeiçoando esses processos. Para que se tenha produtividade, o que eu devo ter de gatilho na ferramenta? O que eu devo cobrar máximo e mínimo de atribuição para cada um? Quais são as alçadas máximas que eu devo permitir para cada tipo, para cada perfil de gestor ou profissional que vem atuar na ferramenta? E o que eu consigo automatizar mais? O que eu consigo atribuir mais flag para automatizar mais o processo? Esse é a nossa luta diária de análise e desenvolvimento. E só para vocês terem ideia, de janeiro para cá, ou seja, menos de 3 meses, que a gente não concluiu 3 meses ainda, né? Hoje são 17 do 3, nós já fizemos 3 atualizações. Foram 3 atualizações, com melhorias. Não é trocando módulo, não, é acrescentando funcionalidade, acrescentando situação, acrescentando integrações, entendeu? O processo, integrações que eu me refiro aqui agora é a integração com o ecossistema relacionado a ERP, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente está desenvolvendo e está aplicando no mercado com essa visão, com esse intuito, para ajudar o incorporador a conseguir metrificar cada vez mais. Mas eu volto a dizer para vocês, é necessário ter uma pessoa para monitorar esse processo. Não adianta eu ter um gestor que fica... Cobrar desse gestor que ele olhe tudo é até sacanagem, porque tem muita coisa para o cara fazer. Mas se eu tenho um gestor que o cara é focado em venda e eu espero dele que ele ajude meu marketing a entender a entrada dos leads, cara, você pega uma empresa com 2 empreendimentos, cada empreendimento com 150, no mínimo, aí, unidades, 200 unidades, para um cara desse gerenciar 400, 600 unidades, vendas, junto com o corretor, junto com o imobiliário, fazendo relacionamento, é muita coisa. Não tem como esse cara parar para olhar especialmente para o marketing e auxiliar vocês nisso. Então, tem que ter uma pessoa, de fato, que ela possa ser esse braço, né? E eu bato de novo nessa tecla. Dele, né? O foco dessa pessoa, de fato, é outro, né? Eu não sei como é que está a sua agenda aí, você foi recados finais, eu queria deixar uma mensagem aqui importante, que era só que a venda é 100% digital, não significa que o processo é 100%, né? Ele é 100% online, mas não 100% automático. Exatamente, né? Tem uma parte humana, tem uma parte ali de que você tem que acompanhar, tem o relacionamento da mesma forma, tem a parte do relacionamento do corretor com o lead, com o prospect, com o cliente da mesma forma. Ele simplesmente acontece através dos meios digitais. Então, entender que a expectativa, às vezes, de fazer tudo automatizado, tem muita gente achando que vai ser assim, não é de fato, né? Ele é simplesmente colocar eles o máximo possível nos canais digitais e que ele aconteça ali, até no momento agora que a gente está enfrentando um pico, né, do Covid, é justamente isso. O cara não quer visitar, beleza, vamos tentar trabalhar todo 100% digital, vamos mandar material, vamos trabalhar toda essa conversão através digital, assinatura digital, você resolve o processo inteiro. Só ter essa separação, divisão, que é a venda 100% online, 100% digital, não significa que o processo não é totalmente automatizado, exatamente como o Alfred falou. Eu acho que um ponto crítico nisso aí também, eu sei que a gente também está nas palavras finais, eu até ia passar para você falar, mas vamos ver como é que a gente finaliza aqui, porque é o seguinte, as pessoas, igual o Alfred falou assim, não, mas a pessoa liga e ele pergunta assim, isso é regra ou é exceção? O interessante é o seguinte, a pessoa não sabe. Então, se você for olhar, a pessoa pede, mas como ela é nova no processo e nem sempre as incorporadoras têm diálogo com outras, né? Se tem é pouco, às vezes, a pessoa pede um negócio achando que aquilo pode ser bom para ela. Né? Então ela não tem, até muitas vezes, a capacidade de falar assim, não sei, é regra, mas na verdade ela não sentou, né, nível de gerência, diretoria, para estabelecer critérios. Então, por exemplo, um debate que eu estava tendo hoje com o Vinícius, tipo assim, o critério sobre passar o lead do pré-venda
consultora tem o seu critério, e é assim mesmo, né? A gente mostra, fala, ó, tem esse critério que é mais básico, tem esse mais sofisticado, não sei o quê, mas tem que existir um critério. O problema é que quando não existe critério, qualquer regra, qualquer exceção vira regra, porque o cara viu um negócio, achou que pode melhorar, e aquilo ali virou regra, só que aquilo era uma exceção pontual que não trazia benefício para o todo. Então, acredito também muito nessa conversa do processo ser offline, do que o processo é offline, só que o trabalho é digital, né? É muito mais da incorporadora entender os gateways de um lado para o outro. Falou assim, não, peraí, qual que é o meu gateway de marketing para pré-venda? Não, o lead chegou, ok, mas qual que é o meu gateway do pré-venda para o venda? Qual que é o meu gateway de venda para proposta? Então, assim, enquanto não definir as tais da regra de negócio, vai dar para cabeçada, né? Vai ter um sistema, vai ter uma equipe bacana às vezes, mas sem muita certeza do que está fazendo, porque não tem processo, como por exemplo, o lead passou para o venda, mas venda achou ruim, pré-venda não gostou. Conta um pouquinho para finalizar agora, dá suas palavras finais, Vinícius, nesse tema que é o que a gente estava conversando agora há pouco, que tem tudo a ver com isso do litígio da venda 100% online. Acho que é bem isso, é definir, entender os riscos, né, de cada uma delas e, na verdade, ter esse processo contínuo de revisitar, de analisar e ver o que está funcionando. Porque tem nada escrito em pedra, está mudando muito, as tecnologias estão mudando muito, vão surgindo, como falou, né? Agora a gente está fazendo aplicações do Omnichannel desde o SDR para vendas, antes não existia isso. Então as coisas mudam o tempo todo, você tem que estar analisando o seu processo para entender o que está funcionando, o que não está funcionando e se adaptando. Então as regras, elas nunca vão ser definitivas para o resto da vida, mas a gente precisa sim, de fato, ter essa visão que você colocou, de analisar e definir o que faz sentido na minha regra, calcular os riscos de algumas coisas, né? Quando se calculou o risco de vou deixar a data de venda cumulativa, você vai ter problema no processo, né? Só para colocar uma venda que fechou no mês seguinte, isso deveria ter entrado como proposta no mês anterior. Isso é análise da data da proposta na sua meta, ok, mas enfim, tentar entender exatamente o risco, o impacto dessas regras, como isso pode gerar um problema no seu processo como um todo. Então, a definição de regras é muito importante. A definição dessa regra é a base para a gente ter um trabalho consistente, e aí, naturalmente, vendo, olha, essa regra não está funcionando tão bem, está travando demais o lead, está abrindo demais o lead, ajusta ela. O estudo e a melhoria das regras é constante, mas a definição delas é realmente a base para a gente conseguir configurar o CRM e também saber, né, o que está acontecendo no processo e avaliar se está funcionando ou não. Isso é base. E entender, né, Vinícius, que todo processo gera mudança e na mudança nós temos os estresses, né? O estresse da mudança, isso acontece muito. Eu posso até fazer algumas analogias. Pega um cara solteiro que ele casa, ele tem o estresse da mudança ali, de adaptação. O cara pega e tem uma filha, tem o estresse da adaptação. Mas depois que todo esse estresse passa, a situação ela regulariza. Então, se a gente não ficar buscando analgésicos, não ficar buscando exceções para aplicar em nosso processo, a gente acaba criando uma cultura na empresa, seguir aquilo que foi parametrizado e os frutos que vocês vão colher depois serão muito positivos. Eu acho que eu deixaria essa como minhas palavras finais aqui nesse podcast, nesse bate-papo hoje aqui, junto com os meus amigos, e eu me coloco à total disposição a todos vocês, tanto os meus amigos aqui da VMV, como também os nossos clientes, incorporadores do mercado que ainda não são clientes nossos, eu me coloco à disposição para ajudá-los, tirar dúvidas, ajudar com insights, que o meu papel hoje é ajudar vocês no mercado imobiliário. Maravilha, gente. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Alfred. Achei interessante evitar o caminho da analgesia, né? Então, assim, o resumo muito otimista para a venda 100% digital é que não existe caminho fácil, não existe atalho, né? Ou vai pelo caminho mais longo ou você não vai chegar lá. Obrigado, gente. Obrigado quem está nos ouvindo e em breve temos mais. Obrigado, gente. É isso. Show. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.